Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, graça e paz a todos. Amado, nós vamos estar iniciando a mensagem nesta noite, mas antes eu quero orar por você e com você. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, coloca o seu pedido no altar do Senhor. E a nossa oração é que a palavra de Deus esteja no coração de vocês nesta noite. Vamos orar? Deus, nós estamos diante do Senhor e te suplicando, Deus, que teu Espírito ilumine as nossas mentes, dê entendimento, Pai, da tua palavra a cada irmão nesta noite que está assistindo, Pai, este vídeo. E nós também, Pai, te pedimos pela vida deles. O Senhor conhece as suas lutas, o Senhor conhece a sua ansiedade e o seu desejo. Que o Senhor vai encontrar todas as suas necessidades, Deus. Pai, fale ao coração de cada um deles de acordo com a tua santa vontade. Nós queremos te agradecer por este domingo, Pai, que se inicia essa semana. Que seja uma semana, Deus, na tua presença. Que o Senhor nos guarde livre de todo mal. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Abre sua Bíblia, no Mateus capítulo 5, versículo de 14 a versículo 16. Nós estaremos lendo. E eu quero que você apenas acompanhe a leitura do Senhor. Diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumie a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Deus abençoe a palavra do Senhor. Nós vamos entender um pouquinho sobre o Evangelho segundo Mateus. Mateus faz parte de um grupo do livro sinóticos. Mateus está escrevendo para os judeus. Mateus relata Jesus como o Messias, o prometido, aquele que os profetas estavam anunciando a sua vinda. Então, nesse contexto de Mateus capítulo 5, aqui é o Sermão do Monte, famoso Sermão do Monte. O capítulo 5, ele inicia assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, Jesus, ele reúne todos os seus discípulos, os seus seguidores, e Jesus, no monte, começa o Sermão do Monte. E Jesus, ele anuncia ali, começa a falar, e esse Sermão do Monte é uma conduta cristã, é uma ética cristã. O Sermão do Monte é um estilo de vida do cristão. Então Jesus vai começar a ensinar como se deve viver um cristão. Interessante que o contexto ali, eles estavam vivendo sob pressão da lei romana, estavam vivendo sob a pressão dos religiosos judaicos. Então Jesus pega eles e ensina o Sermão do Monte, ensina uma vida cristã. Como deve ser uma vida cristã? Como um cristão pode dar um bom testemunho do reino de Deus? E esse versículo que nós separamos, essa perícope que nós separamos, do versículo 14, versículo 15, versículo 16, eu botei um tema que é sobre o estilo de vida de um cristão. E esse estilo de vida de um cristão, de nós como cristão, Jesus vai nos ensinar, vai nos mostrar. Ele inicia o versículo 14 dizendo: vós sois a luz do mundo. Como se pode esconder a cidade edificada sobre o monte? Ao versículo 15, continua: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de alqueires, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Devemos entender que esse versículo 14 e 15, ele como no versículo 13, Jesus coloca bem enfático, dizendo:
como a palavra vocês aqui no versículo 14 diz, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder cidade edificada sobre um monte, mas uma cadeia. Aqui a palavra vocês, como diz no versículo 13, vós sois o sol da terra. É como se fosse o versículo 13, seria o início, ou versículo 14 e 15, a continuação do versículo 13. Né, como um estilo de vida do cristão. Mas é que o termo vocês, né, é bem enfático, como se fosse meus seguidores e nenhum outro. Vocês são os meus seguidores, vocês são a luz do mundo. Jesus está dizendo que nós somos a luz do mundo, não tem outro. Nós cristãos, nós seguidores de Cristo, nós discípulos de Jesus Cristo, nós somos a luz do mundo. Embora os judeus, né, podemos dizer que os judeus viessem como a luz do mundo. O Romanos capítulo 2, versículo 19, vai mostrar bem claro que os judeus se consideravam como a luz do mundo. Vamos ler lá em Romanos 2, versículo 19. E Jesus fala que nós somos a luz do mundo. Versículo 2, 19 diz assim, Romanos 2, versículo 19, que está persuadido de que és guia dos cegos, luz de que se encontram em trevas. Então, Paulo está dizendo, né, que vocês estão persuadidos que são guia dos cegos, luz, né? Então, eles se consideravam luz. E nós devemos entender que a verdadeira luz do mundo, o céu sofredor, está lá em Isaías 42, versículo 6. Diz assim, Isaías 42, versículo 6. Diz assim, eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. E Isaías 49, versículo 6 também, ele confirma isso. Isaías 49, versículo 6, diz assim, Isaías 49, versículo 6, diz assim, sim, diz ele, pouco é seres meu povo, para restaurares a tribo de Jacó e tornares os remanescente de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Nós vimos aqui que os judeus se sentiam como a luz, mas Isaías mostra claro aqui que essa profecia se cumpriu unicamente em Jesus Cristo. Em Isaías 42 vai relatar isso. Isso foi cumprido em Jesus Cristo mesmo. Mateus 4, versículo 16, diz assim, o povo que jazia em treva viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Então, Mateus está confirmando aquilo que Isaías falou. Essa grande luz é o próprio Jesus Cristo. Mas também, por derivação, seus discípulos constituem a nova luz. Nós somos essa nova luz. Lá em Efésios 5, versículo 8 e versículo 9, diz assim, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Nós somos a luz do Senhor. Nós somos a luz que ilumina, somos a luz que mostra o caminho da salvação para todo aquele que necessita. Então, o que seria esta luz? A luz é um símbolo religioso universal. No Antigo e no Novo Testamento, no Antigo como no Novo Testamento, ele simboliza mais frequentemente a pureza, como oposto da depravação. A verdade e o conhecimento como oposto de uma ignorância. A presença divina como oposto do abandono de Deus.
A luz é essa, é uma vida pura diante do Senhor. Nós devemos andar como a luz, uma vida pura diante do Senhor. A segunda coisa que esse texto nos ensina é sobre a cidade edificada. Está lá no versículo 14, logo na parte B. Vós sois a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. E vai dizer outra coisa, não se pode esconder a cidade edificada. Ele fala aqui da cidade edificada, cidade construída sobre um monte. Também pode se referir à profecia do Antigo Testamento, a respeito do tempo em que Jerusalém, ou o monte da casa do Senhor, ou Sião, seria levantada diante do mundo, as nações afluindo a encontro dele, a encontro dela. Está lá em Isaías, capítulo 2, versículo 2 e o versículo 5. Isso é muito interessante, isso nos revela realmente para que nós fomos criados, qual o sentido da nossa existência, por que o Senhor Jesus Cristo nos separou. Está lá em Isaías, capítulo 2, versículo 2, versículo 5, eu quero que você acompanhe esse texto e preste bem atenção e reflita o que esse texto está dizendo para mim e para você nesta noite. Diz assim, verifique bem, nós como essa cidade, que Jesus fala aqui no Sermão do Monte, diz assim, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outreiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor vem de Jerusalém. Amado, Jesus aqui, para entender, Jesus aqui nos coloca como a luz e agora nos coloca como cidade edificada. E o profeta Isaías está dizendo que muitos vão ao encontro dessa cidade edificada para ouvir da palavra de Deus. Muitos vão ao encontro dessa cidade edificada, monte do Senhor, Sião, para que seja ensinada a palavra de Deus. Eu, você, nós somos servos do Senhor. E é maravilhoso ser instrumento vivo na mão do Senhor para proclamar as boas novas do Evangelho. Deus, Ele leva as pessoas ao nosso encontro para que possamos pregar a Tua palavra, para dar um bom testemunho do Senhor. O apóstolo Paulo, ele se coloca como servo, e servo é instrumento vivo na mão do Senhor. E aqui Jesus, ele nos coloca como uma casa edificada no monte, se referindo à profecia do profeta Isaías, capítulo 2. E esse privilégio é para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, é para todos aqueles que são separados por Deus e para Deus, para anunciar a palavra do Senhor. Não tem como. Se você é um servo do Senhor, se você é pessoa separada por Deus, como diz lá em 1 Pedro 2,9, 1 Pedro 2,9 diz assim, bem simples, diz assim, ele fala, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para as suas maravilhosas luz. Olha, nós estávamos em treva, não tinha brilho nenhum, mas Deus nos tirou das trevas, nos colocou na sua maravilhosa luz. Agora nós resplandecemos o brilho celestial de Cristo Jesus com uma missão, proclamar da sua maravilhosa obra. Como diz aqui o profeta Isaías 2, nós vamos proclamar a palavra do Senhor.
a nossa finalidade, o nosso propósito, o nosso estilo de vida, onde Jesus está pregando o Sermão do Monte, Jesus está pregando nesse lugar para todo o seu povo, para todo o seu discípulo, um estilo de vida, como nós devemos viver, como nós devemos agir, como nós devemos ser. Um servo do Senhor, pregador da palavra do Senhor. Temos que anunciar Jesus Cristo para todo o povo, esse povo que está em trevas, este povo que ainda não reconhece Jesus Cristo como seu Senhor, Salvador. Muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão em trevas, muitas pessoas carecem de ouvir sobre a salvação de Cristo Jesus. E essa pessoa vai procurar você, essa pessoa vai procurar mim, essa pessoa vai procurar esta igreja, o povo de Deus, para ouvir falar da salvação, para ouvir falar de Jesus Cristo. Nós somos separados para isso, com esse propósito. Esse sermão do monte é um sermão de estilo de vida, é um sermão de conduta cristã. Você não pode dizer que é cristão se você não dá o testemunho de vida, se você não fala do Senhor Jesus Cristo para outras pessoas, ou se você não vive como deve ser uma vida cristã. E a segunda coisa que nos mostra, Jesus, a terceira coisa que Jesus nos mostra nesse texto, não só como nos mostra como nós somos a luz do mundo, que não tem como se esconder, não tem como não ser, desculpa, mas nós somos a luz, nós resplandecemos a luz, queira você ou não. Jesus Cristo vive em você. Jesus Cristo vive em mim, como diz o apóstolo Paulo, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o grande poder do Evangelho. Queira você ou não, você resplandece a luz de Cristo. Segunda coisa, nós falamos, nós somos uma cidade edificada, onde muitas pessoas vão ao encontro dessa cidade, procurar socorro, onde vão ao encontro dessa cidade, para ouvir das boas novas do Evangelho. Você é essa cidade, eu sou a cidade, nós somos essa cidade. Estamos que estar preparados para levar as boas novas do Evangelho, estar preparados para receber essas pessoas. E a terceira coisa está no versículo 16, que diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Jesus ele deixa a metáfora bem clara, ele resume aqui, ele esclarece aqui essa metáfora da luz. O que os seus discípulos devem mostrar são as suas boas obras, ou seja, toda a justiça, tudo que eles são, tudo que eles fazem, reflitam a mente e a vontade de Deus. E os homens devem ver isso, e os homens devem ver essa luz. Isso pode provocar até perseguição, amados. Como diz lá no versículo 10 e no versículo 12 do Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos enjoarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Ao versículo 12 diz assim: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mas isso não é motivo para esconder a luz de outras pessoas. A luz para aquele que deve vir e glorificar Deus, o Pai Celeste. O único motivo dos discípulos, o único motivo nosso é resplandecer a luz de Cristo. O único motivo nosso é realizar a obra do Senhor, como relata lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Diz assim, 2 Coríntios 4, versículo 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O testemunho não inclui aqui só a palavra, mas também a obra. Essa luz que habita em nós,
Como diz o texto bíblico, né? A boca fala do que o coração está cheio. E essa luz que está em nós, que nos enche todo, nós falamos, nós testemunhamos, nós pregamos a palavra. Mas não só falamos de Cristo, mas nós também vivemos a palavra do Senhor. Nós vivemos Cristo, nós realizamos as boas obras do Senhor. Por isso que nós fomos escolhidos. Por isso que Deus escolheu. Você é uma pessoa que leva a palavra de Deus. Você é servo, você é luz, você é uma cidade edificada para socorrer outras pessoas que estão em treva, para falar das boas novas do Evangelho para aquele que necessita de ouvir. Eu quero concluir dizendo que a boa obra sem um bom caminhar não tem proveito. Que nós possamos realizar a boa obra, mas com um bom caminhar. Eu não posso só dizer do Evangelho, mas eu também tenho que viver esse Evangelho. E nós somos a luz. Não tem como não dizer que eu não sou cristão, porque a luz está em mim. E amado, se você nesta noite entendeu essa palavra e precisa caminhar, resplandecer como a luz, abaixa a cabeça, fecha os olhos, ore ao Senhor nesta noite, pede ao Senhor capacidade, pede ao Senhor força, pede ao Senhor iluminação do Espírito Santo para que você possa caminhar, resplandecer esta luz. E se você ainda não entende isso e quer conhecer, crê em Jesus Cristo, reconhece Jesus Cristo como seu único Salvador, entregue-se totalmente a Ele e seja um discípulo de Jesus Cristo. Nós queremos te agradecer, que a graça e o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nesta noite, hoje, para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos.